Capítulo 1. Do processo disciplinar. Seção 1. Da definição. Artigo 1º. Processo disciplinar é o instrumento pelo qual a administração militar apura as faltas ou irregularidades que o militar estadual venha a praticar, sendo o meio necessário para a imposição de sanção disciplinar. Parágrafo 1º. O processo é o conjunto de atos coordenados para a obtenção de decisão sobre uma controvérsia no âmbito judicial ou administrativo e obrigatório, respectivamente, a aplicação de pena judicial ou sanção administrativa. Parágrafo 2º. Procedimento é o modo de realização do processo, ou seja, o rito processual, as etapas a serem observadas para sua elaboração. Especialmente, neste manual, é também a denominação das apurações administrativas meramente investigatórias que antecedem a instauração de investigações criminais ou de processos administrativos e que viabilizam a concessão de recompensa. Seção 2ª dos princípios do processo disciplinar. Artigo 2º. O processo disciplinar apresenta os seguintes princípios norteadores. Legalidade objetiva. O processo disciplinar há que se embasar em uma norma legal, específica, sob pena de invalidade, conforme previsto no inciso 2º do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB. Segunda, oficialidade. Ainda que provocado por particular, a movimentação do processo disciplinar cabe à administração. Terceira, verdade material. A administração pode valer-se de quaisquer provas, desde que obtidas licitamente, em busca da verdade dos fatos. Quarta, informalismo. Dispensa forma rígida para o processo disciplinar, salvo se expressamente prevista em norma específica. A forma é necessária, mas flexível. Garantia de defesa. Decorre dos princípios constitucionais esculpidos na Constituição da República Federativa do Brasil, CRFB, notadamente nos incisos LIV e LV do seu artigo 5º, que tratam da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Sexta, razoável duração do processo. Assegura a todos, nos âmbitos judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação, conforme inciso XVII do artigo 5º da CRFB. Sétima, impessoalidade. Impõe ao administrador que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de direito indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal, conforme o caput do artigo 37 da CRFB. Oitava, moralidade. Determina que não bastará à autoridade o estrito cumprimento da legalidade, devendo ele respeitar os princípios éticos de razoabilidade e justiça, conforme disposto no caput do artigo 37 da CRFB. Nona, publicidade. Faz-se pela publicação do ato em boletim ou diário oficial, para conhecimento do público em geral. A regra, pois, é que a publicidade somente poderá ser excepcionada quando o interesse público ou a lei assim o determinar, conforme disposto no caput do artigo 37 da CRFB. Eficiência. Impõe à administração militar e a seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências, de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia, e sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar desperdícios e garantir uma maior rentabilidade social, devendo considerar que, quando mera formalidade burocrática for um empecilho à realização do interesse público, o formalismo deve ceder diante da eficiência, estando consagrado no artigo 37, caput, CRFB. Motivação. A autoridade militar deve apresentar as razões que a levaram a tomar a sua decisão. A motivação é uma exigência do Estado de Direito, ao qual é inerente, entre outros direitos dos administrados, o direito a uma decisão fundada, motivada, com explicitação dos motivos. Seção 3ª. Das fases do processo disciplinar. Artigo 3º. O processo disciplinar apresenta, em regra, cinco fases distintas. Instauração. Formaliza-se pela portaria ou pelo despacho inicial da autoridade competente e encerra-se com a autuação da portaria. É importante que a peça inicial descreva os fatos de modo a delimitar o objeto da controvérsia às partes interessadas, bem como dar justa causa à instauração da apuração.
Segunda, instrução. É a fase de elucidação dos fatos, com a efetiva produção de provas que possibilitem uma correta decisão da autoridade competente. Rege-se pelo devido processo legal, sendo assegurado ao militar a ciência da acusação, a oportunidade para oferecer e contestar provas, bem como o total acompanhamento do processo pessoalmente ou por procurador. Terceira, defesa. Complementa aquela realizada no curso da instrução do processo e formaliza-se, quando existente, na elaboração das razões escritas de defesa. Quarta, relatório. Deve conter, obrigatoriamente, a descrição sintética do processo, observado seu histórico processual, bem como a norma violada, do militar tido como autor responsável, e, sumariamente, da conduta antiética perpetrada. Sendo esse relatório uma descrição bastante analítica da instauração do processo, a sequência da instrução probatória, mediante a integração descritiva dos atos e dos termos que dela constarem, e, finalmente, a análise das alegações finais da defesa, bem como a proposta fundamentada da justificação, absolvição ou da aplicação de sanção disciplinar. Seção 3ª. Das fases do processo disciplinar. Artigo 3º. O processo disciplinar apresenta, em regra, 5 fases distintas. I. Instauração. Formaliza-se pela portaria ou pelo despacho inicial da autoridade competente e encerra-se com a autuação da portaria. É importante que a peça inicial descreva os fatos de modo a delimitar o objeto da controvérsia às partes interessadas, bem como dar justa causa à instauração da apuração. Segunda, instrução. É a fase de elucidação dos fatos, com a efetiva produção de provas que possibilitem uma correta decisão da autoridade competente. Rege-se pelo devido processo legal, sendo assegurado ao militar a ciência da acusação, a oportunidade para oferecer e contestar provas, bem como o total acompanhamento do processo pessoalmente ou por procurador. Terceira, defesa. Complementa aquela realizada no curso da instrução do processo e formaliza-se, quando existente, na elaboração das razões escritas de defesa, e v. Relatório. Deve conter, obrigatoriamente, a descrição sintética do processo, observado seu histórico processual, bem como a norma violada, do militar tido como autor responsável, e, sumariamente, da conduta antiética perpetrada. Sendo esse relatório uma descrição bastante analítica da instauração do processo, a sequência da instrução probatória, mediante a integração descritiva dos atos e dos termos que dela constarem, e, finalmente, a análise das alegações finais da defesa, bem como a proposta fundamentada da justificação, absolvição ou da aplicação de sanção disciplinar. V. Julgamento. É a decisão motivada e fundamentada, proferida pela autoridade competente, observando os prazos legais, sobre o objeto do processo, com base na acusação, na defesa e nas provas existentes nos autos. Com o julgamento, que é a última fase, encerra-se o processo disciplinar. Seção 4ª. Das causas de justificação ou de absolvição da transgressão disciplinar. Artigo 4º. Nos casos em que o encarregado do processo, procedimento administrativo, a autoridade delegante, o CEDMU, o acusado ou seu defensor verificarem a possibilidade de aplicação de um dos incisos previstos no artigo 19 do CEL, causas de justificação, ou por aplicação subsidiária em uma das alíneas contidas no artigo 439 do CPPM ou artigo 386 do CPP, causas de absolvição, poder-se-á fundamentar o pedido ou o arquivamento dos autos. Artigo 5º. As causas de justificação ou de absolvição, sempre que possível, devem ser verificadas, antes da formalização da comunicação do fato, no levantamento inicial, na defesa preliminar ou em sede de relatório de investigação preliminar, RIP, conforme o caso, objetivando dar subsídios à decisão da autoridade competente, sem necessidade de desenvolver o devido processo legal. Artigo 6º. São causas de justificação que motivam e fundamentam o parecer ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado acusado. E, haver motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado. Segunda, evitar mal maior, dano ao serviço ou à ordem pública. Terceira, ter sido cometido fato típico transgressional. A. Na prática de ação meritória. B.
em estado de necessidade. C. Em legítima defesa própria ou de outrem. D. Em obediência à ordem superior, desde que manifestamente legal. E, no estrito cumprimento do dever legal. F. Sob coação irresistível. Artigo 7º. São causas de absolvição que motivam e fundamentam o parecer ou o julgamento e possibilitam, legalmente, arquivar os autos, sem responsabilização do investigado acusado. E, estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência. Segunda, não constituir o fato transgressão disciplinar. Terceira, não existir prova de ter o acusado concorrido para a transgressão disciplinar. Quarta, estar provado que o acusado não concorreu para a transgressão disciplinar. V. Existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do acusado. Sexta, não existir prova suficiente para o enquadramento disciplinar. Sétima, estar extinta a punibilidade. Seção V. Da carga de processos e procedimentos. Artigo 8º. Fotocópias de autos completos poderão ser fornecidas, às expensas do requerente, sempre que o interesse for apenas dele. 1 graus. Quando o militar tiver constituído advogado ou lhe for nomeado defensor, os autos deverão ser repassados ao advogado defensor, mediante recibo. 2 graus. Se o militar estiver realizando a autodefesa, poderá obter, a princípio, carga dos autos do procedimento administrativo, o qual ficará à sua disposição na repartição militar, uma vez que este não possui a qualificação e os direitos legais a que estão sujeitos os profissionais da advocacia. 3 graus. Quando houver prazo comum, somente em conjunto ou mediante prévio ajuste entre as partes envolvidas, através de petição ou termo nos autos, poderão estes sair da SRH ou equivalente, ressalvada a obtenção de cópias, para a qual cada acusado ou procurador poderá retirá-los, mediante recibo, devendo devolvê-los até o final do expediente administrativo do mesmo dia. 4 graus. Os autos de PED, PEDs e PAE somente poderão ser entregues em carga nas mãos do defensor constituído pelo acusado, bem como uma cópia digitalizada do processo deverá ser, obrigatoriamente, providenciada e mantida sob guarda da administração, antes de sua saída da unidade. Artigo 9º. O chefe da SRH ou equivalente, ou militar protocolista, devidamente responsável pela atividade, deverá registrar a retirada e a devolução dos autos, mediante carga em livro próprio e ainda no sistema informatizado, onde houver, devendo o servidor militar solicitar ao advogado ou estagiário a exibição da carteira profissional. 1 graus. Sempre que os autos forem entregues para a carga, o responsável pelo ato providenciará a colheita da assinatura do detentor provisório do documento, com alerta alusivo aos delitos descritos no artigo 316, supressão de documento, do Código Penal Militar, CPM, e artigo 314, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, do Código Penal, CP. 2 graus. Serão sempre anotados o nome, endereço, telefone e o número de inscrição na OAB do advogado ou estagiário ou o nome e número de polícia do militar que retirou o processo. 3 graus. Ao receber os autos em devolução, o responsável pelo ato, antes de dar baixa na carga, deverá proceder à conferência de suas folhas e peças, à vista do interessado. 4 graus. O responsável pelo ato deverá fazer comunicação à autoridade competente, quando for ultrapassado o prazo para devolução dos autos à SRH, secretaria ou cartório, e, em se tratando de advogado ou estagiário, a OAB será imediatamente comunicada. Artigo 10. A SRH ou seção equivalente deverá, continuamente, proceder à auditoria voltada ao controle de prazos dos procedimentos que se encontrarem fora da seção, comunicando qualquer irregularidade à autoridade competente para adoção das medidas cabíveis. Artigo 11. Quando existirem no processo documentos originais de difícil restauração ou ocorrerem circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos na SRH, secretaria ou cartório, a autoridade competente providenciará a sua entrega por meio de fotocópia, devendo ser observado as recomendações contidas no artigo 8º desta resolução. Artigo 12.
É proibida a retenção de documentos de identidade ou da carteira de identidade profissional do advogado, estagiário, de militar ou civil, pela administração. Seção 6ª. Da extração de cópias parciais ou integrais de processos e procedimentos. Artigo 13. Se o militar necessitar de qualquer informação ou certidão, esta lhe será fornecida gratuitamente, obedecendo ao previsto nas alíneas A e B do inciso X do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 14. Em se tratando de transgressões residuais decorrentes de inquérito policial militar, IPM, inquérito policial, IP, auto de prisão em flagrante, APF, ou autos de processo judicial, a administração deverá providenciar fotocópia de inteiro teor ou de parte da documentação, conforme o fato a ser apurado, para subsidiar o processo disciplinar que dela será instaurado. Artigo 15. Fotocópias de autos poderão ser fornecidas, às expensas do requerente, sempre que o interesse for apenas dele, inclusive para fins de recurso em qualquer instância e em qualquer esfera. Nas demais circunstâncias, o ônus será da administração. Artigo 16. É autorizada ao militar acusado, autodefesa, defensor militar, advogado ou estagiário regularmente habilitado, através de procedimento próprio, a retirada de autos da SRH, secretaria ou cartório da unidade, para extração de cópias reprográficas de peças processuais, sendo que o interessado deverá devolvê-los até o final do expediente administrativo do mesmo dia. Parágrafo único. Deverão ser observadas as orientações previstas na seção anterior no que se refere ao registro, à retirada e devolução de autos na administração. Capítulo 2º. Dos processos disciplinares sigilosos. Artigo 17. Os processos disciplinares de qualquer natureza, em todas as suas fases, são públicos, conforme dispõe o inciso LX, artigo 5º da Confira 88, bem como os exoneratórios, podendo receber grau de sigilo reservado, desde que motivados pela autoridade militar competente, quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Artigo 18. Os processos e procedimentos sigilosos deverão tramitar pela administração militar com cautela e com o máximo de reserva, assim como devem estar, sempre que possível, em envelope lacrado, quando em circulação, somente sendo permitido o acesso ao teor dos autos aos interessados ou a quem a autoridade militar competente determinar. Artigo 19. Nos casos previstos no artigo 17 deste manual, o encarregado, de iniciativa, poderá solicitar à autoridade militar competente a decretação do sigilo necessário para viabilizar a continuidade de seu trabalho. Artigo 20. A publicação da portaria de procedimento disciplinar sigiloso deve, em regra, ocorrer ao seu final, juntamente com sua solução, para não prejudicar as apurações, excetuando-se os casos em que esta se fizer necessária por expressa previsão legal. Artigo 21. A qualquer tempo, o procedimento poderá deixar de ser público ou sigiloso, devendo a autoridade militar competente motivar o ato, fundamentando as causas de sua classificação. 1 graus. São consideradas situações que, em regra, requerem o grau do sigilo na documentação, conforme previsto no artigo 17 desse manual. E, cujo conhecimento irrestrito ou divulgação possam acarretar risco à segurança da sociedade e do Estado. Segunda, necessários ao resguardo da inviolabilidade, da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Terceira, que possam comprometer, efetivamente, os aspectos de hierarquia e disciplina. 2 graus. Cabe aos responsáveis pela custódia franquear o acesso aos procedimentos sigilosos, observadas as restrições estabelecidas neste manual. 3 graus. Os responsáveis pela custódia de processos e procedimentos sigilosos estão sujeitos à legislação pertinente, às normas referentes ao sigilo profissional e ao código de ética da instituição. 4 graus. O procedimento classificado como sigiloso será identificado pelo encarregado em sua capa, bem como em todas as suas folhas, e no sistema informatizado, pela administração militar, com a expressão reservado. 5 graus. Os processos e procedimentos sigilosos, após a determinação de arquivamento definitivo, deverão ser remetidos à SRH, ou seção equivalente, sendo indevida a criação de arquivos distintos nas segundas seções das unidades.
Haja vista que as pastas funcionais dos militares já são protegidas pelo sigilo, de acesso restrito. Artigo 22. O procedimento sigiloso obedecerá às mesmas formalidades do processo público, ressalvados os procedimentos regulados neste capítulo. Parágrafo único. O lançamento da portaria no sistema informatizado, para obtenção do número sequencial de controle, deverá ser procedido regularmente, mas sem especificação de informações sobre seu conteúdo. O texto será substituído pela palavra reservado, até a solução final. Artigo 23. Os documentos de inteligência, tais como informação, apreciação, informe, pedido de busca, ordem de busca, relatório de agente e memória, não poderão ser juntados aos autos de processos disciplinares. Parágrafo único. Na hipótese de existirem dados imprescindíveis à investigação nos documentos listados neste artigo, o encarregado deverá solicitar do setor de inteligência a transformação desses documentos em ofício, relato de conjuntura ou outro cuja juntada aos autos seja permitida, assinado pela autoridade competente, o qual, se necessário, receberá o grau de sigilo adequado. Artigo 24. Haverá casos em que se tornarão necessárias a solução do processo ou procedimento e a juntada dos seus autos a outro processo ou procedimento de caráter público. Nesses casos, a autoridade delegante ou superior deverá elaborar ato de desclassificação do grau de sigilo, por intermédio de despacho, sendo esta atividade pela qual a autoridade responsável pela classificação o tornará ostensivo e acessível à consulta pública. Artigo 25. A classificação, desclassificação ou reclassificação do grau de sigilo de um processo ou procedimento requer a publicação de despacho administrativo para essa finalidade. A mesma portaria, mesmo número, com a atual classificação sigilosa, será publicada em boletim adequado ao seu novo grau de sigilo. Parágrafo único. A inserção de um documento com grau de sigilo no procedimento disciplinar impõe o mesmo grau de sigilo aos autos, desde que observadas as orientações contidas nos artigos 17 e 21 deste manual. Artigo 26. Além do previsto neste capítulo, aplicam-se, no que couber, as disposições constantes em documentos normativos da instituição que regulam a salvaguarda de dados, informações, documentos, áreas, instalações e materiais sigilosos.